E nós vamos, amém? Debaixo da graça, porque, né? Embora nós estamos, evidentemente, né? Vivendo na graça. E é graça e sobre graça ainda. Porque se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui, amém? Graça é um favor imerecido de Deus para conosco, amém? Porque quando nós vivemos, amém? Tudo que Deus tem feito em nossas vidas, nós vemos mesmo, né? Nós podemos mesmo provar desse Deus que é o nosso Pai, o amor, amém? O amor eterno de Deus para nossas vidas. Louvado seja Deus. Eu quero compartilhar com vocês, embora, amém, aqui no Evangelho de Lucas, irmã Mariana está ali, amém? Eu quero pôr o versículo número 24, amém? Do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu o médico Lucas, no capítulo número 13, número grande, amém? Número 13, número grande, número 13, do verso 24, amém? Não, me perdoe, amém? Vamos, deixa eu ver aqui, se é o 24, é o 24 mesmo, o 24, Mariana, tem umas versões que dá porfiai-vos, amém? Eu queria, ajuda aí, Felipe, amém? Nessa versão, embora, amém? Nada vai mudar, amém? O fator, glória a Deus. Eu não sei, eu vi no celular, mas na minha Bíblia mesmo aqui, eu estou com a minha Bíblia Thompson, e ela também está nessa versão, esforçai-vos, amém? Mas se não achar, tudo bem, amém? Glória a Deus. Capítulo 13. Deixa eu ver aqui. Louvado seja Deus. Porfiai, né? Eu PC ACF é essa mesmo, amém? Eu quero, amém? Todos que, amém? Aqueles que podem, amém? Por reverenciar essa palavra, eu queria que você se colocasse de pé, somente para ler, amém? Esse versículo, que é a poderosa e santa palavra de Deus, amém? Versículo 24, amém? Diz assim, ó: porfiai por entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Curve a cabeça, amém? Feche os teus olhos. Querido Deus e amado Pai, nesse momento nós pedimos, Deus, não importa se seja 5, 10, 15 ou 20 minutos, mas pedimos tua direção, pedimos que o teu Espírito venha, Pai, nesse momento, falar conosco. Nós precisamos, Deus, da tua palavra. Tu sabes que eu não tenho nada, Deus, a oferecer, não tenho nada a dar, meu Deus, mas tua palavra, ela é viva e eficaz. Eu sei que ela falará, Deus, a cada coração, segundo a necessidade e a precisão de cada um. Espírito Santo, prepare, Pai, prepare esta terra e o que o Senhor venha encontrar, Deus, terra fértil, terra boa, meu Deus, para que essa semente ela venha, Pai, frutificar e prosperar nesta noite, em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Está aqui. Como que o próprio Jesus diz: porfiai por entrar pela porta estreita,
Porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Amém? Porque justamente se nós formos ver, que muitos não poderão, porque chegará, amém? O momento, e como que no decorrer de nós aqui ouvirmos a palavra do Senhor, nós vamos entender um pouquinho. Amém? Vocês estão aqui comigo? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria, amém, através desta palavra, é um verbo, né? Mas conjugar ele hoje no transitivo direto. Amém? A palavra porfiar. Por quê? Porfiar no verbo transitivo direto, ela significa o quê? Competir por algo, lutar. Amém? Digam comigo, competir por algo, lutar. Lutar. Nós vemos então que tudo sim é uma luta. E muitas das vezes eu sou um pouco até, sabe, incansável de ressaltar, de dizer que tudo no mundo físico, ele é o retrato do mundo espiritual. Amém? Eu vejo muito isso, irmãos, porque tem muitas igrejas se dizendo sendo de Deus, que estão até mesmo desmerecendo o Antigo Testamento. Amém? A palavra do Senhor. E não, de forma nenhuma. Jesus, ele veio justamente para revogar a lei. Amém? Mas nunca Jesus veio falar que... Nunca Jesus veio, disse e falou que a partir do momento que ele veio e que se iniciou o Novo Testamento, amém? A palavra de Deus de Gênesis a Malaquias não tinha mais proveito, não, de jeito nenhum. Nós não vemos isso de forma nenhuma dentro da palavra de Deus. Embora o livro do Antigo Testamento ele é representativo, figurativo das coisas do Novo Testamento. Amém? Amém. Glória a Deus. Então, eu vejo justamente aqui que porfiar é a gente competir, amém? Ou lutar por algo, mas não competir, amém? De uma forma que nós devemos, muitas das vezes que nós ouvimos e aprendemos, né? Que o reino de Deus não é competição, e não é. Porque, todavia, amém? Se existisse, acontecer algo dentro do reino de Deus que é feito para competição, irmãos, Deus não vai atuar. Deus não vai abençoar, porque Deus ele não atua, amém, na comparação. E quando se compara, ela vira o que? Competição, amém? Então, o que aqui eu queria um pouco exemplificar a vocês no exemplo de porfiar, competir ou lutar por algo. É como que, amém? No mundo natural, no mundo físico, um exemplo bem clássico eu queria vos dar nesta noite. É como que uma pessoa, principalmente um jovem, que esteja assim o que? Iniciando na sua vida profissional, na sua vida trabalhista. Amém? Obviamente que todo começo tem o que? Tem que se haver um preparo. E muitas das vezes, né, quando se inicia, ele se inicia cru, né? Ele não tem o que? Nada para colocar no seu currículo, né? No seu currículo de trabalho, para que a empresa venha ver o que? Já os teus conhecimentos e os teus dons. Nós vemos que, de primeiro lugar, obviamente que ele tem que lutar, ele tem que perseverar, ele tem que insistir, ele tem que demonstrar, ele tem que conquistar, amém? Que ele é uma pessoa que vai conseguir, que vai batalhar, ele vai ter que até mesmo argumentar e dizer, mas não somente nos lábios, amém? Nós não simplesmente podemos agir pelos nossos lábios, nós temos que demonstrar com nossas mãos, com nosso trabalho, com nossa força, amém? Então ele vai ter que o que? Mostrar
que ele tem facilidade de desempenhar, de aprender, de querer aquilo que ele vai o quê? Iniciar. Então nós vemos que até mesmo dentro da carreira, aquele que eles gostam muito de usar no departamento de seleção da empresa, né, a palavra ambição, né, tá lá, tem uma vaga para ocupar num departamento, numa função, e ele precisa ser o quê? Ambicioso, não é assim? Que muitas das vezes nós vemos. Então, é como que se fosse o quê? Ele tem que porfiar, ele tem que competir, lutar por aquilo que ele quer, por algo, né? Ele tem que lutar pelo objetivo dele, pelo propósito dele. E obviamente que as coisas não vão acontecer se ele não tiver esse requisito, se ele não se desempenhar, se ele não lutar por isso. As coisas não vão vir de bandeja. Vocês podem ver, muitas das vezes, muito por falta do quê? Do entendimento e do conhecimento. Estão o quê? Procurando a Deus, procurando uma igreja. Simplesmente para quê? Para ser beneficiado, principalmente materialmente, profissionalmente. Irmãos, eu não tenho vergonha, não tenho medo. Se você quer crescer profissionalmente, viu? Pega tuas coisas, vai estudar, vai se preparar para você conseguir, para você crescer, para você conquistar. Obviamente que tem que ser tudo debaixo do que? Da bênção, debaixo da palavra, debaixo do ensinamento. Mas eu estou dizendo e eu sei que vocês estão me entendendo. Para aqueles que simplesmente querem o quê? Fazer uso da fé para o seu benefício próprio. E isto, ainda quando nós estamos nesse entendimento, eu falo porque eu não tenho vergonha. Uma vez eu fiquei, logo que eu me converti, passei um tempo, eu fiquei numa provação. Sabe por quê? Porque eu medi, eu mesmo me fraguei e dei uma esfriada, uma vacilada na fé. Por quê? Porque eu estava almejando um trabalho e eu consegui essa empresa. Só que no meu 30º dia, que era um contrato ainda pela agência, eles dispensaram 10 pessoas que tinham entrado comigo, 10 comigo, mais 9. Irmãos, aquilo foi como que o mundo viesse ter desabado. Eu falei, que Deus é esse? Que Deus é esse? Porque eu não tinha ainda o entendimento do que era o Evangelho. O que praticamente eu estava ainda em Babilônia. Não estava ainda inserido no corpo de Cristo. E muitas das vezes que a estatística hoje ela aponta, ela nos revela e ela nos mostra isso. Infelizmente, é um pouco até doído de dizer, mas a verdade é essa, que muitos estão negando, deixando a fé, abandonando a caminhada, por motivos banais, e principalmente quando ele se depara com a decepção material ou financeira, porque ele não entendeu ainda. Eu vos digo isso, pelo meu exemplo que eu passei, que eu vivi. Eu ainda estava em Babilônia. Agora, quando nós estamos inseridos no corpo de Cristo, é diferente. É completamente diferente. E nós vemos que se a pessoa quiser alcançar um bom sucesso, alcançar algo, você tem que, obviamente, sempre estar se preparando dos requisitos que a tecnologia principalmente nos oferece. Como que hoje nós vivemos no mundo tecnológico. Obviamente, o Giacomo que atua nessa área, eu acredito e vejo que ele sempre está o pastor Giacomo? Se atualizando. É assim, pastor? Tem que se atualizar. Porque senão você vai ficando para trás.
Vocês estão entendendo? É como que fosse no mundo espiritual, não é diferente. A gente não pode, sabe, receber algo de primeira vez, migalhas e nos contentarmos, irmãos, somente com o que nós recebemos de início. Nós precisamos almejar sempre mais, precisamos desejar sempre mais. Nós temos que ter, sabe, essa palavra porfiar, que o significado é esforçar. Se esforçar para o quê? Para competir, lutar por algo. Ou senão nós regressando a domingo atrás. Qual vai ser a tua expectativa? Na onde vai estar então a nossa expectativa? No mundo espiritual não é diferente. Nós precisamos de saber, sabe, quem nós somos dentro do corpo de Cristo. Senão, irmãos, cada mês chega uma ceia, um culto de ceia, sabe? E nós vamos ficar aqui, sabe, como que é um ritual. Não, hoje vão partir o pão, hoje vão distribuir o cálice, e acaba virando um ritual se nós não entender. Ou não é por isso que Paulo escreveu aos Coríntios? É por isso que há entre vós fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque ainda nós não entendemos o que é o corpo de Cristo. Nós ainda não percebemos o propósito eterno de Cristo em nossas vidas. E quando ainda nós nos fragamos, quando ainda nós nos deparamos, sabe, com essas situações, e vemos que não estamos correspondendo segundo o que a palavra do Senhor nos ensina, irmãos, nós devemos nos preocupar, porque ainda nós estamos em Babilônia. Não estamos ainda inseridos no corpo. E muitas das vezes, por falta de nós buscarmos isso, de nós escavarmos isso, sabe, de nós pretendermos isso, de nós almejarmos isso, muitas das vezes, por isso que fica acontecendo algo, por isso que nós ficamos muitas das vezes usando, sabe, o nosso recurso material aqui na terra, porque nós não entendemos, nós não conseguimos compreender muitas das vezes nem o que? Nem dentro de nossos lares, na onde que a igreja de Cristo ela começa. Se a igreja ela não for preparada, adequada dentro de nossas casas, primeiramente, irmãos, ela não vai funcionar, ela não vai fluir aqui, porque aqui eu vejo assim, é o carro, quando está acabando o combustível, o motor para. Muitas das vezes, alguns quando acabam precisam ser guinchados, de ser empurrado para ir para o posto. Nós espiritualmente não é diferente. Hoje nós estamos aqui no posto do céu, abastecendo a nossa fé, abastecendo a nossa vida justamente para isso, para recebermos a palavra, para vivermos o que? As adversidades e dia a dia que virão. Ah, mas mais, pastor, se eu vim domingo já tá bom. Não tá bom não, meu filho, não tá bom não, minha filha, porque cada palavra ela é uma ferramenta específica para cada situação que você vai viver. Você não vai vencer talvez o gigante de amanhã, segunda-feira, com a palavra que você recebeu aqui no domingo retrasado, ou no Tadel, ou na quinta de intercessão. Vocês estão entendendo? Então, cada reunião, Deus nos dá uma ferramenta adequada. Deus nos prepara. Amém? Deus nos prepara com o seu armamento. Aleluias. Para nós combatermos cada adversidade que irá surgir no dia do amanhã ou até hoje mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. E por nós sermos, sabe,
muitas das vezes incapazes, mortais. Irmãos, nós acabamos muitas das vezes até mesmo desanimando, e temos que tomar cuidado com isso, porque imortal só tem um entre nós, que é Jesus, nosso Senhor. Mas Ele nos disse uma coisa: assim como eu venci o mundo, vós vencereis também. Nós temos essa palavra dele. Louvado seja Deus. Porque até mesmo dentro de 12, né, muitos discípulos deixaram, abandonaram ele. Quando veio a confissão de Pedro, muitos deixaram, que no entanto ele chamou os 12. Vocês querem ir? Pode ir, a porta é a serventia da casa. Aí Pedro se manifesta, né? Então nós vemos que cada um, porque eu estou dizendo dentre os 12 terá o que? Uma personalidade. Amém? Um é mais sossegado, outro é mais amoroso, outro é mais esquentadinho, pavio curto, bruto. Mas por quê? Porque o propósito do Senhor, amém, dentro é justamente para isso, para um ajudar o outro, um preparar o outro. Aleluias. E é isso que nós temos que entender. E isso começa o que? Dentro de casa, não é? Começa dentro de casa. Aleluias. Mas nós não podemos viver numa inconstância. É isso que nós não devemos aceitar. Nós temos que porfiar, irmãos. Nós temos que porfiar diariamente, para nós alcançarmos isso em Cristo Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Teve uma certa feita que estavam os discípulos de Jesus, né? Aí acho que eles encontraram uma situação lá de uma pessoa estar curando e expulsando o demônio. Filha, Deus abençoe. De uma pessoa estar curando e expulsando o demônio. Aí eles encontram o mestre. Olha para vocês verem. Sabe, foi com os discípulos. Porque eu estou dizendo isso porque você não pode desanimar, você não pode parar por nada. Mas eu tenho errado, irmão Márcio. Irmãos, se fosse assim eu não estaria aqui. Eu tenho fracassado. Aí Lucas mesmo narra isso. Vem João chega para o mestre e fala: mestre, Jesus, nós encontramos um que não anda conosco não, nunca vimos ele, estava lá curando e expulsando os demônios no teu nome. Jesus olha: João, deixa ele, João, quem não é contra nós é por nós. Certa feita também houve uma situação, né, que os discípulos se manifestam e eles falam desse jeito para Jesus: Senhor, tu queres agora que nós clamamos fogo do céu e consome, queime tudo eles? Jesus abaixa a cabeça, eu acredito. Não entenderam ainda, vocês não entenderam nada. O Filho do Homem não veio para destruir as almas. O Filho do Homem não veio para destruir as vidas. Ele veio para que elas fossem salvas por Ele. Sábado, sexta por sábado, vocês tiveram uma oportunidade, meu coração ficou aqui, né? Teve o acampa dentro, uma oportunidade, né? Do que? De buscar, de divulgar, de evangelizar, de alcançar os que estão mais fracos. Mas sabe, essa palavra porfiar, que é esforçar, competir ou lutar por algo, irmãos, isso tem que estar dentro de nós todos os dias. Porque muitas das vezes nós nos alegramos quando alguém se levanta, vem aqui e se rende a Jesus. Só que logo os tempos vai passando, sabe? Aí as rebarbas, a pessoa chega cheia de rebarbas e ela precisa do que? De ser aparradas.
ela precisa de ser tratada e ser cuidada. Meu Deus, logo vem o quê? Um demônio que chama-se intolerância. Intolerância zero, né? O super crente, ainda como já está na situação dos discípulos ainda, ele se manifesta, né? Para o quê? Para excluir esse desgraçado, esse endemoniado, não quer nada não. Já fala logo isso, não é verdade? Nós temos que tomar cuidado com isso, sabe? Porque o Senhor nos alcançou para um propósito eterno, sabe? E a nossa competição é essa, de nós buscarmos receber em Cristo. Para o que? O Evangelho não é outra coisa, irmãos, para a gente ir fazer discípulos. O Evangelho não é outra coisa a não ser isto, para a gente sairmos muitas das vezes da nossa zona de conforto e propagar o Evangelho, e fazer discípulo, como ele falou, ide e ensinai todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o Evangelho. E muitas das vezes vai haver sim essa luta. Sabe por quê? Porque nós vemos aqui o que Jesus falou nesse versículo, que nós devemos porfiar ou esforçar, né, por entrar pela porta estreita. Por que a porta estreita? Eu vejo que muitas das vezes pela porta ser estreita não é, entendeu? Que os que estão ainda do lado de fora querem só seus divertimentos e agradar e satisfazer os teus desejos carnais, irmãos. Porque para ser um discípulo não é para qualquer um, é só para quem recebe, é só para quem entende, sabe? Por isso que a porta é estreita, é por isso que a porta é estreita. Mas nós devemos saber que nós podemos, porque nós servimos o mesmo Deus dos pregoeiros da justiça, dos heróis da fé. É o mesmo Deus. Ele não mudou até hoje em nada. Ele continua sendo o mesmo de ontem, hoje, e Ele é eternamente. Ele é para sempre. E é aí que nós nos embaraçamos, que nós caímos muitas das vezes até mesmo em liturgias e em costumes, e nós erramos, tropeçamos na fé. Tomamos muitas das vezes o que? O merecimento e o lugar do Senhor, o lugar de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós conhecemos lá em Gênesis, né, um que foi conhecido como pregoeiro da fé, da justiça de Deus, porque por uma palavra ele acreditou. Noé, por uma palavra, porque viria o que? A justiça de Deus, viria a justiça de Deus. E quantos anos Noé levou para fazer a arca? Alguém aqui tem uma ideia? 100. Oi? 100 anos? Alguns dizem, alguns estudiosos dizem 100, né? Alguns, pelo versículo 3 do capítulo 6, se não me falha a memória, está por ali. Fala do homem viverá 120 anos, né? Serão os dias da tua vida. Eu acredito que não era devido à sentença dada, no meu entendimento, na minha revelação que eu tenho nesta palavra, mas sim um período antes a justiça de Deus, que levou então de 100 a 120 anos, para que Deus viesse o quê? Trazer a justiça dele. E simplesmente Noé conseguiu o quê? Levar só a família dele e uma espécie de cada animal. E é interessante, dentro, sabe,
dessa palavra que nós estamos comentando de falar a arca. A arca ela representava o quê? Tudo é simbólico no antigo. Tudo representa hoje. A arca representa o quê? Hoje. Hein? O que é a arca? Tem alguém aí que vai falar? Tenha medo não. A arca é o quê? Oi? A aliança de Deus. Não, a arca ela representa a igreja. A igreja. E vocês vê, olha que interessante, a arca representa a igreja. E a arca tinha o que para entrar? O que é? Hein? Entrava por onde pela arca? Quando o anjo veio depois e selou ela, o que se chamava? Porta. Porta? Quem é a porta? Quem é a porta dentro da Bíblia? Hein? A porta é Jesus, Ele é a única porta. Jesus está dizendo aqui, ó, porfiai por entrar pela porta, porque ela é estreita. Era inserido, colocado, direcionado, casais por casais, de cada espécie de animais. Entrava pela porta. Quando estavam todos os bichos lá dentro, estavam todos os animais lá dentro. Aí a Bíblia fala que o anjo veio e... o próprio anjo de Deus, o próprio Cristo que estava lá, ele veio e selou a porta. Deus selou a porta, que é Cristo. Irmãos, aí vocês ficam pensando, a zombaria que foi a respeito da pessoa de Noé. Noé falou, estava pregando que Deus falou para ele que ia chover, nunca tinha chovido. A terra ela soltava até aquele momento um vapor. Para o quê? Para molhar a vegetação. Nunca tinha chovido até aquele dia, até aquele momento. Tá aí o cara construindo uma enorme arca, um enorme barco, enchendo de bicho dentro. O cara endoidou de vez. Endoidou. A gente só alcança o propósito de Deus quando isso queima dentro e quando a gente endoida pelo propósito, irmãos. Foi o que aconteceu com Noé. Ele não estava ali à toa, ele não estava ali por brincadeira, sabe? Ele não estava ali pelo costume que já existia lá, embora ele não sabia que era Babilônia. Ele estava ali porque ele foi já colocado, chamado como membro do corpo de Cristo. E agora? Hein? Está começando a chover, a água está começando a inundar. Vocês já repararam, irmãos? Vem a história comigo. Entram dentro dessa história e vê o desespero lá fora. Os familiares, minha irmãzinha, irmã da Fernanda, estavam lá as crianças. As crianças, os familiares de Noé, batendo na porta desesperadamente. Noé, Felipe, com a família dele assistindo com os teus olhos, vendo eles morrendo diante deles. Vendo eles morrendo. Só que a porta já estava selada. E sabe o que me comove o coração? Que a minha Bíblia diz isso. Como foi nos tempos de Noé, assim será os dias do Senhor. Nós estamos aqui por algo, irmãos. E se Ele nos chamou, se nós estamos aqui como membro do corpo de Cristo, a participar do corpo de Cristo, nós temos uma certeza que Ele nos chamou e que nós somos capazes. Nós somos capazes. Nós somos capazes porque Ele que nos chamou. Ele que nos escolheu a nós. Não foi a gente que escolheu a Ele. Foi a dedo. Ele escolheu a cada um de vocês a dedo. Vem cá, pequenino de Deus. Vem cá, bichinho de Jacó. Vem cá, menina dos olhos de Deus. Já pensou, menina dos olhos de Deus? Tenta tocar aí na menina dos teus olhos. Esse é o cuidado que Ele tem para com cada um de vocês. Esse é o cuidado. Só que leva-se aproximadamente quase 120 anos para construir a arca. E quanto tempo aproximadamente alguém sabe dizer?
que eles ficaram dentro da arca, embora ia chover durante de 40 dias e 40 noites. Mas você acha que só ficou os 40 dias e 40 noites? O barcão lá, a arca, hein? Fluindo em cima das águas? De jeito nenhum. Levou-se tempo, sabe? E dentro desse tempo, estavam ali, irmãos, dentro da arca. Estavam dentro da arca. A arca, nós dizemos o quê? Que representava o quê? Simbolizava o quê? A igreja. Falam? A igreja? A igreja. A igreja. Porque muitas das vezes, hein? Nós somos intolerantes, hein? Nós não conseguimos usar de amor para com o nosso próximo. Nós não porfiamos. Agora vocês pensem comigo, 120 anos o cara já tinha levado, poderia estar cansado. Aí leva, foi mais de um ano, né, missionário, pastor Luiz, é isso, né? Que a arca ficou por cima das águas. Foi mais de um ano, né, é isso, né? Aí vocês pensam, Noé não estava lá só com a família dele. Tinha uma espécie de cada animal. Tinha macaco lá, missionário Rubens. Difícil lidar com esse bicho, né? Ele é traquino. Tinha bicho preguiça. Pense comigo, né? As características, fisionomia de cada bicho. Sabe? Tinha excremento, tinha xixi, cocô, fezes. Todo dia. Para eles limpar e jogar pelo um compartimento que tinha por uma janela. Pense o tempo lá dentro, quando o homem realmente está no propósito de Deus. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Tinha bichos lá de todos os tipos, manias, característica, fora as defecações, urina. Era fácil? Será que foi fácil? Vocês estão percebendo o que é evangelho? Nós temos que porfiar, Robson. Temos que porfiar, nós temos que esforçar. Nós temos que porfiar, Rony. Não podemos parar, Rodrigo. Não podemos parar. Nós temos que continuar. Muitas das vezes, né, há um período, não, vou dar um descanso. Embora Miqueias, capítulo 2, verso 10, que me falha a memória, está lá, levantai-vos e andai. Porque não é aqui o lugar ainda de vosso descanso. Não é aqui o lugar do nosso descanso. Não, de jeito nenhum. Se nós somos membro do corpo, não é aqui, cara. De jeito nenhum. Não é aqui. Vai ser aqui para quem é Babilônia ainda. Para quem é Babilônia. Levantai-vos e andai, porque não é aqui o lugar de vosso descanso. Sim, por causa do pecado que cresce e destrói assustadoramente. A palavra diz isto. Eu assisti um filme esse final de semana à noite, em casa, né, com minha esposa. Eu achei engraçado, uma família, sabe, que tinha um dos filhos dessa família, um garotinho. Pensa num menino zicado, oh meu Deus, o bichinho que não tinha sorte, tudo queria fazer dar errado, e ele queria chamar a atenção dos pais, só que tinha um pequenininho. E a mãe e o pai estavam o quê? Na atenção só pro pequeno. E muitas das vezes ele ficava vendo o navio. Queria falar, queria ouvir a resposta e ó, ficava lá, coitado.
Sabe que a situação levou aquele menino um dia? Sabe o que ele fez? Num bolinho lá que ia ser o aniversário dele, eu não sei se é bolo que chama aquilo, ele colocou um negocinho lá, não sei se era uma velinha de aniversário, não sei o que era. E fez lá um pedido. Só que depois ele revela o pedido, sabe? Aí num dia que era por irmão dele mais velho, que ia tirar a habilitação, sabe? A situação do pai dele que ia fazer a entrevista, um caso trabalhista profissional da mãe dele, da irmã dele, uma apresentação, não deu certo para ninguém naquele dia. Pense, aí virou aquele pandemônio. Aí ele entra no meio daquela discussão e me ouve, né? Cada um culpando o outro, o culpado aqui sou eu. Porque sempre eu queria falar para vocês o que está acontecendo comigo, mas nunca ninguém me deu ouvido. E eu fiquei tão desesperado que eu falo que a culpa foi minha. Sabe o que ele falou que ele fez? Falou que lançou uma praga. Lançou uma praga na família toda. Mas isso, ninguém quis acreditar. Que isso? O pai falou, você tá não sei o que, acreditando em coisa sobrenatural. Foi, pai, eu lancei uma praga e aconteceu. Por isso que eu falei pro meu irmão que não era pra ele ir, que não ia dar certo, e não deu. Aí todos começaram a cair em si, começaram a olhar o lado do garoto. Porque se não existir dentro da casa um relacionamento, se não existir uma convivência, sabe, santa, sarada, com os cuidados e os ensinamentos da palavra de Deus, difícil será. Porque muitas das vezes, irmãos, cada um tem um instinto, cada um tem uma característica. Eu não quero dizer que cada um tem uma característica lá da arca. A arca, sabe, representava. Mas quando a gente não tem Jesus, a gente é irracional, não é, pastor Luiz? A gente é irracional, é como irracional. A gente é que nem bicho quando o homem não tem Deus. Agora vocês pense o que Noé e a família dele passou durante aquele tempo. O que eu quero dizer é que nós devemos, amém? Sermos mais cautelosos, termos mais cuidados, amém? Nesta área. E conforme aqui o versículo número 24, nós lemos ele, amém? Nós procuraremos nos esforçar, amém? Mais e mais. Para o quê? Para realmente, irmãos, não vivermos simplesmente com os nossos lábios, amém? Não, nós estamos juntos e misturados, e enfim, vivemos falando muitas das vezes isso, mas junto e misturado não tem nada na lógica mesmo, na verdade, no trabalho, né, na comunhão, no relacionamento. Amém? Amém. Então nós precisamos alcançar em Deus isso, e saber que cada um tem o seu espaço, cada um tem o seu jeito. Quando nós não entendemos, né, nós fazemos muitas das vezes igual os discípulos fizeram, né? Muitas das vezes Deus batiza alguém, levanta alguém, o cara tá lá sem entender ainda, né? E fala, não, tá errado, aquilo lá não é Deus. Ele quer que Deus batiza do jeito dele a pessoa. Ele quer que Deus use a pessoa do jeito que ele enxerga. E não é assim, irmãos. Não é assim. É por isso que a arca tinha cada espécie. Amém? A cada um aqui dentro desta arca de hoje, Deus tem cada um com seu valor, cada um com seu jeito, cada um com seu dom. Aleluia. Eu lembro quando eu comecei para a igreja, eu via como que é o japonês? O Takayama.
via o Takayama, alguns outros, e eu orava. Ia pro monte, meu Deus, me faz um Takayama, não sei o que, me faz um Napoleão Falcão. Um dia Deus usou alguém e fez só assim, ó. Bateu assim no meu peito e falou: ei filho, Deus não vai fazer você nunca de um Takayama, porque Ele já tem um Takayama. Estão entendendo? Deus vai fazer de você o Márcio. Ele já tem um Takayama, ele tem um Márcio, ele tem um Eduardo, um Jacomo, um Luiz, um Rubens, um André, um Roberto, um Robson, uma Fernanda, amém? Um Eduardo, uma Daiane, um Elias, e todos aí, amém? Ele já tem, ainda que o nome seja igual, mas o DNA não é, amém? O dom e o propósito de Deus é para cada um. Imagine uma igreja com um dom só. Meu Deus, né? Quer dizer, a uns Deus levanta como mestre, outros como pastores, outros como evangelista, outros como doutores, né? Outros Deus dá os dons específicos, dom de maravilhas. Alguns têm esse privilégio de alcançar o dom de maravilhas, né? E é assim, conforme o que? Hein? O esforço de cada um. Porque Deus não tem, amém? Filho predileto, não. Eu já escolhi aqui o Wellington, e é o Wellington que vai ser a bola da vez aqui, que vai ser usado nisso. Deus não faz isso, irmãos. Deus não faz isso, viu? Ele vai receber, cada um de nós vamos receber conforme nós buscamos, conforme nós nos colocamos. Amém? Vamos nos preparar para a ceia, que o Espírito